Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Rafael Nilson Rodrigues e vou apresentar um trabalho de ID número 144 do Chilecom, que trata do desenvolvimento de um protótipo de unidade de medição fasorial aplicada ao sistema elétrico brasileiro e também ao sistema elétrico chileno, em cooperação do Instituto Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, Brasil, com a Universidade de Santiago do Chile, em Santiago. Bom, a agenda inicialmente eu vou falar muito rapidamente sobre o LabsMat, onde o protótipo foi desenvolvido, alguns nossos objetivos desse trabalho, um conceito inicial do que são sincrofasores e por que nós utilizamos, como foi feita esse protótipo de unidade de medição fasorial aqui no IFSC, alguns resultados de laboratório e também alguns resultados de campo, nossas metas próximas e alguns comentários finais. O LabSmart é um laboratório de redes elétricas inteligentes, de Smart Grids, do Instituto Federal de Santa Catarina e é localizado no campus Florianópolis, né, ao sul do Brasil. O Instituto Federal de Santa Catarina tem 22 unidades em todo o estado, sendo com predominância de cursos na área tecnológica. O laboratório LabSmart desenvolve pesquisas principalmente em gerenciamento energético, smart cities, eficiência energética e medição fasorial. Nossa motivação é que sistemas com medição fasorial sincronizada têm demonstrado bastante vantagem em relação aos sistemas antigos, principalmente pela rapidez e por conseguir detectar efeitos dinâmicos importantes nas perturbações dos sistemas elétricos. Adicionalmente, PMUs comerciais elas têm um elevado custo. Em particular aqui no Brasil, podemos aproximar valores de PMU em torno de 50 mil reais, isso que nos dá um pouco mais de 10 mil dólares aqui, e essa nossa PMU, por exemplo, estamos desenvolvendo com algo em torno de 500 reais, bastante uma diferença de custo muito significativa. Outra coisa interessante é que as PMUs podem ser instaladas em áreas em sistemas elétricos com nível de baixa tensão. A gente consegue também detectar fenômenos a performance dinâmica do sistema elétrico instalado de baixa tensão. Então, nossos objetivos são desenvolver uma PMU, uma unidade de medição fasorial de baixo custo, voltada para instalações nos níveis de tensão do sistema de distribuição, mas evidentemente que não é para analisar somente no sistema de distribuição, mas o sistema elétrico brasileiro e o chileno também como um todo, e que nos permita monitorar com bastante precisão, com suficiente precisão, os efeitos, a performance dinâmica dos sistemas elétricos de potência. Então, uma comparação inicial do sistema tradicional, sistema SCADA, um sistema de supervisão e controle para aquisição de dados, com o sistema de medição fasorial. O sistema SCADA ele tem uma taxa de atualização de informações de aproximadamente, podemos resumir assim, entre 2 e 5 segundos. 2 segundos é praticamente uma eternidade frente à rapidez da dinâmica de sistemas elétricos de potência. Então, o sistema SCADA não consegue captar efeitos importantes no sistema elétrico de potência. Por sua vez, sistemas de medição fasorial sincronizada conseguem atualizar de 10 a 60 ou até mais vezes por segundo. Isso é uma taxa de atualização muito mais rápida do que o sistema SCADA, né? Isso nos permite visualizar com muito mais clareza efeitos dinâmicos importantes. Então, sincrofasores, o que são sincrofasores? Fasores, nós temos uma medida de tensão, por exemplo, fasores de tensão, nós temos a medida do módulo, do valor eficaz desse módulo, com o ângulo da tensão, e a gente consegue, tipicamente, calcular isso via uma transformada de Fourier. Sincrofasores é quando nós temos unidades de medição fasorial espalhadas em pontos importantes desse sistema elétrico que deve ser monitorado, porém as medidas
dessas PMUs são todas sincronizadas no tempo. Então, o início do intervalo de cada conjunto da amostragem tem que ser sincronizada no tempo. Isso permite fazer comparações entre todos os valores de fasores, dada uma perturbação. Então, isso permite comparar e verificar as oscilações dos sistemas, por exemplo, né? Então, o sistema de medição fasorial sincronizada nos permite fazer esse monitoramento da performance do sistema elétrico de potência. Necessariamente tem que ter uma elevada taxa de aquisição de dados, frente à rapidez e à precisão que se precisa. Sincronizado por GPS, preferência. Também deve ter um concentrador de dados dos valores de fasores medidos, que possa ser instalado em sistemas de baixa tensão, e um motivador é que hoje em dia, infelizmente, ainda é de alto custo. Então, o protótipo desenvolvido aqui pelo IFSC utiliza uma taxa de amostragem de 56 amostras por ciclo, para um ciclo de 60 Hz. Tem conversão com taxa, com os canais são sincronizados, então para um sistema trifásico, num ADC, cada canal para cada fase tem que fazer uma amostragem sincronizada ao mesmo tempo. É necessário times de programação, esses times, principalmente no ADC, esse time tem que ser sincronizado, né, tem que permitir essa sincronização. Também é necessário um acesso direto à memória para que o processador consiga fazer todos os cálculos sem estressar o ADC. Uma interface para conexão à internet, e também temos como referência as normas padrões do I3S relacionadas a PMUs, que é a C37118.1, que trata da medição fasorial em si, e a C37118.2, que trata da forma com que se faz a transferência de dados. Uma PMU tem, um esquema base da PMU tem um sistema de filtros antes de chegar ao ADC. Esse converter de analógico digital tem os timers, tem um clock sincronizados. O clock do ADC é um múltiplo sincronizado do sinal do GPS, para que isso possa ser comparado com outras PMUs. As amostras são encaminhadas para um processador via o acesso direto à memória. Esse processador calcula, via um processo interativo, os valores de fasores. É colocado um timestamp, então é associado àquele valor o horário específico, que também é dado pelo GPS, e isso é enviado a um PDC via um canal de comunicação. É importante frisar que no nosso protótipo nós desenvolvemos também uma correção para evitar o vazamento espectral, porque nós sabemos que a frequência real nunca vai ser, muito dificilmente será exatamente a frequência nominal do sistema. Então a frequência está sempre, oscila em torno do valor nominal em condições normais, né? Então, o final de um ciclo, se nós olharmos essa figura, o final do ciclo dificilmente vai coincidir com exatidão em um ponto, em uma amostra exata. Então, ao final de um ciclo estará, na maior parte das vezes, entre duas amostras, né? Então, o que nós fizemos aqui é uma interpolação buscando encontrar o ponto final do ciclo, evitando o vazamento espectral. Aqui é uma fotografia do nosso protótipo. Então, é baseado numa placa da STM32F429, e aqui em cima nós temos uma placa desenvolvida aqui pelo LabSmart, que é basicamente um divisor de tensão, com alguns outros componentes, a parte de calibração também, e um módulo GPS. Alguns testes de laboratório inicialmente, então nós utilizamos como fonte de entrada esse gerador de sinais da Tektronix, AFG 1022, e o que a gente percebe aqui é um teste inicial voltado para verificar a performance do processo iterativo que nos calcula os fasores, né?
Então a gente percebe que tendo como um sinal de referência de 61 Hz, e o algoritmo ele tem como referência 60 Hz, né, ele espera que esse sinal tenha como referência 60 Hz, então em poucas iterações o algoritmo consegue inicialmente acompanhar esse degrau de frequência. Aqui nós comparamos diferentes quantidades de iterações por passo do algoritmo, e o que a gente percebe é que se a gente tiver para cada cálculo de fasor em torno de 15, 20, 25 segundos, já encontramos erros bastante pequenos, o que nos leva a acreditar que num processo iterativo não é necessário um número muito maior, significativamente maior, além desses valores que temos encontrado aqui. Fizemos testes variando a frequência, o sinal da frequência. Evidentemente que há um erro, há um nível de exatidão desses eletrônicos que consideramos aqui desprezível, suficientemente pequeno, e o que percebemos é que, dado um sinal constante, testamos de 59 até 62 Hz, com variação de 0,5, os erros são inferiores, de maneira geral, a 0,02 Hz. Também via esse gerador de função, fizemos um teste de rampa com variação de frequência, uma variação contínua a cada ciclo, de 1 Hz por segundo. É o teste previsto na norma do I3ESA, C37118, e verificamos erros percentuais menores do que 0,04 nesse nosso protótipo, nesses testes iniciais de laboratório. Com um divisor de tensão, então podendo ser aplicado já ao nível do sistema elétrico real, mostramos o primeiro exemplo aqui, comparando a nosso protótipo PMU com uma PMU comercial da marca Riso, instalada aqui próximo da região onde nós estamos, muito próximo, de maneira que é sabido que não haverá oscilação de frequência entre essas duas PMUs. Nós temos aqui, num dia típico, sem perturbações mais acentuadas, a frequência oscilando entre 0,06 Hz para cima de 60 e para baixo de 60. Então, em azul nós temos os valores da PMU do IFSC, do nosso protótipo, e em vermelho a da PMU comercial, e o que nós verificamos é que o protótipo consegue acompanhar satisfatoriamente as variações de frequência do sistema. Olhando com um pouco mais de cuidado, né, num dia típico, coloquei aqui algumas informações comparando o protótipo desenvolvido pelo IFSC em azul com a PMU comercial. Então, em A1 é uma região que eu quero dar um pouco de destaque dos efeitos aqui. Percebemos, aqui é o erro, então o erro no geral é menor do que 0,02, como nós vimos antes, em comparação a todo esse trecho. Nessa área A1 existe um efeito importante, e comparando com essa área B1, dando esse outro zoom, melhor dizendo, nós temos esse efeito aqui, né? Então, a região onde houve uma maior discrepância entre a PMU do IFSC e na UFSC está nessa oscilação um pouco mais rápida da frequência do sistema, mas percebam que é na ordem de 0,02 Hz. Então, realmente, o tamanho dessa oscilação e o erro é menor do que isso. Um outro momento muito importante foi o momento do blackout, com foco, com causa na região norte do Brasil, perto da região amazônica, num importante link, num importante tronco de transmissão DC de 800 kV, que liga a região, grandes usinas hidrelétricas da região norte com a região sudeste central do Brasil. E foi um efeito muito importante, porque a frequência saiu de 60 Hz, com a variação até 40 Hz, depois subindo até 70 Hz. Então foi um efeito muito importante que houve dessa falha. Aqui no sul do Brasil, no outro extremo, evidentemente a frequência não variou nessa intensidade, mas foi sentido a frequência variar até em torno de 58,5, podemos olhar nessa figura aqui. E novamente percebemos erros menores do que 0,012 aproximadamente Hz.
Olhando com um pouco mais de cuidado, o afundamento está aqui, então teve a frequência em torno de 60 Hz, com afundamento até esse ponto B2, e depois uma recuperação com um pouco de ainda amortecimento já a partir do ponto C2. O erro absoluto, comparando os valores do nosso protótipo com a PMU comercial, são erros muito pequenos, menores que 0,02 no geral, com exceção desse momento aqui específico, com um erro um pouco mais acentuado, associado a essa região mais abrupta aqui, B2. Olhando inicialmente o zoom A2, nós temos esse momento do início da queda da frequência, e aqui eu friso como é importante ter um sistema de monitoramento com uma alta taxa de atualização. Percebo que realmente é um efeito muito rápido, estamos falando aqui em um período em torno de 1 segundo, né? E nesse trecho o nosso erro absoluto está menor ou na casa de 0,02 Hz. Olhando agora para essa região B2, onde nós temos um erro mais acentuado, o momento abrupto da recuperação, onde a proteção atuou e voltou a recuperar a frequência, nós temos erros ainda menores que 0,02 no geral, com exceção desses dois pontos mais extremos aqui associados a essa maior discrepância entre a PMU do nosso protótipo e a PMU comercial. Já na região C2, a variação um pouco mais suave da variação da frequência, então os erros ainda um pouco menores também, menores que 0,005 ou 6 Hz. Então, são erros bastante satisfatórios e empolgantes que nosso protótipo tem funcionado bem. Instalamos também um protótipo no Chile, na Universidade de Santiago do Chile, mais precisamente no Departamento de Engenharia Elétrica. Ainda não temos como fazer comparações com PMUs comerciais lá, mas em breve faremos. E aqui nós já temos uma amostra de variação de frequência no dia 3 de julho, em torno de 4 horas no horário UTC, né, sem considerar fuso horário, dos 50 Hz, um afundamento de uma queda de 0,5 Hz com consequente recuperação da frequência. As nossas metas próximas, queremos fazer melhoramentos importantes nessa PMU. Nós vamos realizar alguns testes via RTDS num laboratório de Itaipu, aqui no Brasil. Vamos instalar protótipos em locais importantes do Brasil e também do Chile e da Argentina. Já estamos conversando com a Universidade de Antofagasta, Temuco, San Juan, Argentina, e também lá em Punta Arenas temos um sistema isolado. Comentários finais. Então, apresentamos um protótipo de PMU baseado num STM32F429. Alguns resultados de laboratório importantes, mostramos a eficácia da DFT, valores baixos de condições em regime permanente, e também o teste de rampa foi bastante satisfatório, e alguns casos importantes de teste de campo comparando a PMU com valores comerciais, com valores de uma PMU comercial. Ainda vamos utilizar testes via RTDS e instalar em outros lugares muito importantes da região do Brasil e do Chile. Muito obrigado a todos.